vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Nos fortaleça para o propósito da elevação de nossas vidas. Assim, recebemos e saudamos os patronos e todas as fraternidades amigas que nos amparam e colaboram com o nosso trabalho. E a elas dedicamos a prece. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, protegidos e amparados na prece, saudamos o anjo Ismael, responsável pela evangelização do nosso país. Maria de Magdala e Paulo de Tarso, exemplos a serem seguidos na nossa reforma íntima. Saudamos Maria de Nazaré, mãe de Jesus, exemplo do mais puro amor materno, que com seu amor nos eleva até Jesus, o Mestre, que com os ensinamentos e exemplos seguimos. Agradecemos pelo que somos e pedimos a bênção com a oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Agindo, atraímos e atraindo, realizamos. Como você pensa, você crê, e como você crê, será. Cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. O campo de desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo que o santo despendeu para trabalhar, sublimando a vida. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. O pensamento é vivo e, depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. A sentença de Jesus, procura e achará, equivale a dizer, encontrarás o que deseja. Parabéns, belíssima mensagem que nos coloca para nossa reflexão tudo aquilo que desejamos, tudo aquilo que procuramos fazer, ou seja, do bem para o mal. Então, é muito mais fácil fazer o bem do que o mal. O tempo é o mesmo, só que o bem é edificante e o mal é destruidor. Muito bom, gente. Podemos, seu Daniel? A aula toda de vocês. Bom, gente, de novo, bom dia, né? Nosso grupo, a gente estudou a parte de a introdução e o prolemônios, e nós vamos iniciar, então, a explicação de tudo que a gente explicou.
Hipólito Leon, de 1804, e faleceu em Paris, em 31 de março de 1869. Foi educado, escritor e tradutor francês, sob o pseudônimo de Allan Kardec. Notabilizou-se como um codificador de espiritismo, por ele criado também denominador de doutrina espírita. Allan Kardec foi escolhido pelos espíritos superiores para reencarnar na Terra, com a missão de codificar a doutrina espírita. Kardec seria um espírito que, mesmo encarnado, teria capacitado para compreender o que seria lhe passado através da mediunidade de muitos médios, também em missão de transmitir esses ensinamentos do plano espiritual para o plano material, com a autorização de Jesus, com o Consolador prometido por ele. Nascer, viver, morrer. A nascer, evoluir sempre. Esta é a lei. Nascer, viver e morrer. Certo, André? Os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores com a ajuda de diversos médiuns compilados e ordenados por Allan Kardec. Eu não consigo diminuir. Hoje a gente vai começar o estudo do Livro dos Espíritos. Como a Ana comentou, o nosso grupo começa com a introdução e os prolegômenos. E a gente vai falar um pouco do que é o Livro dos Espíritos, apenas uma introdução do livro. A primeira publicação foi em 1857, em Paris, e ele se esgotou rapidamente. Foi uma época que estava começando os estudos, então estava muita gente curiosa, então foi um esgotamento muito rápido. E ele foi feito em forma de perguntas e respostas. O livro originou-se dos estudos de Kardec naquela história toda das mesas girantes, dos fenômenos das mesas girantes. O Livro dos Espíritos ele é o primeiro de 5 livros, que é o grupinho de livros que a gente sempre comenta nos estudos. E ele fala a história fundadora da doutrina espírita do Espiritismo. Ele é dividido em 4 partes, além da introdução e os prolegômenos que a gente vai falar hoje. Então, tem o livro primeiro, que são as causas primeiras. Então, ele vai falar sobre Deus, sobre o princípio vital, por exemplo, entre outras coisas. O livro 2, que é o segundo livro, Mundo Espiritual dos Espíritos, que fala sobre encarnação, sobre pluralidade das existências, sobre 3 reinos, entre outros. O livro terceiro fala sobre as leis morais. Então, lei divina, lei de adoração, lei do trabalho, lei da liberdade, e assim vai. E o quarto, que esperanças e consolações, que fala sobre penas e gozos terrestres e gozos futuros.
Abre o microfone, Luciana. Valeu. A gente empolga. Você é espírita ou espiritualista? Qual a diferença? A grande maioria das pessoas entendem que o espiritismo e o espiritualismo são a mesma coisa. Porém, como a palavra em si ela já é um tanto parecido, ou de certa forma elas estão relacionadas, cada um possui um significado. O espiritualismo, doutrina filosófica que acredita na existência de Deus e da alma, mas ela difere do materialismo, que só admite a matéria. Os materialistas acreditam somente na questão da matéria, do corpo, tá? O espiritualismo, ele ainda acredita em Deus, na existência da alma. Segundo o materialismo, nós seres humanos teríamos somente o corpo físico e até as funções, como a memória, o raciocínio, as emoções, sentimentos poderiam ser reduzidos a simples reações físico-químicas do sistema nervoso. O universo seria formado por mero acaso e seria explicado pelas leis da ciência. Matemática, física, química, astronomia. Todos os religiosos que seguem alguma religião ou doutrina aceitam a alma e Deus. São considerados espiritualistas, ou seja, acreditam em Deus ou até mesmo em uma força maior que rege o mundo, mas não acreditam nos espíritos e nem na reencarnação. Muitos estão somente voltados às coisas materiais, o hoje, o aqui, o agora. O espiritismo vai além. É uma doutrina filosófica, também espiritualista, mas que se diferencia de outras correntes filosóficas por ter características bem diferentes e definidas. Por exemplo, a concepção tríplice do homem, espírito, perispírito e corpo físico. A volta do espírito à matéria, que seria a reencarnação, tantas quantas vezes for necessário para alcançarmos a perfeição relativa que se destina, ou seja, a oportunidade de aprender e evoluir, não admitindo, no entanto, a volta do espírito no corpo animal para pagar alguma dívida, como aceita-se o hinduísmo. Nós até tivemos uma aula que falou disso, que o espírito, ele não é retrógrado, né? Ele não regride, né? O espírito, ele sempre evolui. Ele tem uma continuidade da responsabilidade individual e cada um é responsável por seus atos e atitudes. Então, tudo que eu fizer por mim, eu vou responder pelas minhas atitudes, os meus atos, até mesmo as palavras. Existe essa progressividade do espírito dentro do processo evolutivo em todos os níveis da natureza, que é o que falou um pouquinho anterior, né? Nós vamos evoluindo. O espírito vai sempre evoluir, ele nunca volta. A comunicação mediúnica, disciplinada, voltada para esclarecimento e a consolação de encarnados e desencarnados. Essa parte eu acho ela muito interessante, essa questão da consolação. Eu, particularmente, eu me sinto muito consolada por algumas coisas que eu vivi na minha vida e até mesmo algumas perdas. Então, os esclarecimentos da doutrina, vida pós-morte, a vida é lá, não é aqui, aqui estamos para sermos melhores, e etc. Então, é um consolo, vamos dizer assim, é o gás que eu tenho para fazer cada vez melhor aquilo que eu quero fazer nesta vida. Existe uma ausência total de hierarquia sacerdotal, né? Nós não temos um sacerdote. A ausência total de culto material, imagens, altares, velas, oferendas. Na prática espírita não há batismo, nem culto ou cerimônia para se oficializar casamentos. Ela tem algo que, assim, para mim, Luciana, é primordial, é o respeito a todas as demais religiões, embora nós não incorporamos no corpo doutrinário os princípios e rituais, mas nós temos o respeito pelas outras. A moral espírita é a moral cristã. Fazer ao próximo aquilo que dele se deseja. E para finalizar, essa é uma palavrinha que eu ouvi toda a minha vida da minha mãe, a quem eu acho uma pessoa muito sábia.
Sempre fazer o bem sem olhar a quem. É o plantar e colher. Eu vou falar do item 2, sobre a alma. A questão, ela fala do princípio vital, mas a gente achou importante colocar sobre a alma também. Kardec, ele codificou a doutrina, então, essa nova ciência, né? Então, ele colocou esses elementos primordiais para ela ser entendida e para não se confundir com outras ideias, com outras palavras que já estava sendo utilizada na época. Então, no item 2, ele fala essa palavra a alma, essa diferença. Ele se refere à palavra alma como o fecho da abóbada, tipo, o mais alto, para a gente entender a doutrina. E aí ele coloca muito a parte linguística dessa palavra. Ele explica nesse item que existem várias definições, ele mostra 3 sobre a palavra alma. E aí, por fim, ele coloca que chamamos de alma ao ser imaterial e individual, que reside em nós e sobrevive ao corpo. E aí, na falta de uma palavra específica para denominar essas outras características, ele coloca o princípio vital. E ele coloca o princípio vital da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Ele reside num fluido especial, universalmente espalhado, e do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida. Esse seria, então, o fluido vital, que não seria outro que o fluido elétrico animalizado, também designado de fluido magnético e fluido nervoso. Então, enquanto esse fluido está presente, a vida acontece, e quando esse princípio vital ele deixa de existir, a vida também desaparece. E ele coloca assim, que essa vida material, ela é comum a todos os seres orgânicos, independente da inteligência e do pensamento. E também que essas características, elas são próprias de algumas espécies orgânicas, e também dentre essas espécies tem uma outra que é dotada de senso moral, que seria a espécie humana. E aí nesse item, ele acrescenta um qualificativo para a palavra alma, para representar todo esse princípio de vida material, da inteligência e do sentido moral. E aí ele coloca a alma vital, o princípio da vida material, a alma intelectual, o princípio da inteligência, e a alma espírita, o da nossa individualidade após a morte. Então, a gente pode observar que, assim, é tudo uma questão de palavras, mas é muito importante a gente entender essas palavras e como ela está colocada no livro. Aí a alma seria, então, a alma vital seria todos os seres orgânicos, as plantas, os animais, os homens. Essa alma intelectual, ela seria própria dos animais e dos homens. E a alma espírita, apenas dos homens. Eu achei uma parte muito interessante, que eu estava estudando, ele fala assim, que Kardec, quando ele se refere à alma, ele está se referindo ao espírito vivendo no corpo físico. E quando ele se refere ao espírito, ele está se referindo ao ser no mundo invisível. São questões de palavras, mas que eu acho que é muito importante a gente entender para depois continuar a ler o livro. Isso. Ana, liga o microfone. Desculpa, gente. Bom, vou falar um pouquinho sobre os pontos principais da doutrina, né? Só vou dar uma pincelada, porque, na realidade,
o livro, ele vai explicar, né, o livro dos Espíritos, ele vai explicar ponto a ponto e vai ser os temas, né, que tanto os próximos grupos como nós mesmos vamos explicar, né. Bom, primeira coisa que a gente precisa falar um pouquinho sobre a doutrina espírita foi um pouco o que a Marília falou, quando Allan Kardec, né, escreveu o livro, né. O que tudo aconteceu, né? O Allan Kardec, quando ele estava observando as mesas giratórias, e vocês podem ver pela fotinha aí, ele ficou intrigado, né? Ele ficou intrigado do fato de como poderia uma mesa se movimentar se não possuía músculos, se não possuía fórmula, cérebro. E aí foi, gente, quando foi tudo começou, né? A gente já aprendeu nesses 3 anos, e aí com a intrigação, né, do Allan Kardec, como essas coisas aconteciam nas mesmas giratórias, nos festinhos, ele foi estudar. E aí ele descobriu, né, quando os espíritos falaram para ele que assim, não é a mesa que pensa, somos nós, as almas dos homens que vivemos na Terra. Então, foi aí que o Allan Kardec começou a estudar e escreveu os livros, né? Não só o livro dos Espíritos, como os outros também. E os pontos principais da doutrina, a primeira pergunta que nós temos no livro dos Espíritos é: quem é Deus? Então, Kardec e os Espíritos já quer nos explicar quem é Deus. Então, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus é eterno, é único, é o soberano. Criou o universo que compreende todos os seres, animados e inanimados, materiais e imateriais. Bom, o que seria seres materiais? É o mundo visível, é o mundo corpóreo. E os seres imateriais seria o mundo invisível, ou espírita. Outro ponto também que a Kardec vai nos mostrar é que na doutrina espírita a gente tem que rejeitar o dogma da Santíssima Trindade. O que na doutrina cristã eles definem Deus como 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na doutrina espírita não existe isso. Em resumo só existe um Deus, o Todo-Poderoso. Ele também vai explicar para a gente que existe 2 mundos, o mundo espírita e o mundo corpóreo. O mundo espírita é um mundo normal, é um primitivo, eterno, pré-existente, sobrevivente a tudo. Nós somos espíritas. Então, o mundo corpóreo, corporal, quer dizer, é um secundário. É um mundo que poderia nem existir, que jamais existindo, não vai alterar nenhuma das nossas essências, porque nós somos espíritas, tá? Então ele vai explicar isso no decorrer dos capítulos. Outro ponto também que ele vai mostrar pra gente é falando sobre a alma. A alma, um pouco também o que a Camila falou, a alma é um espírito encarnado, que para a gente estar encarnado aqui, a gente tem um envoltório, que é o nosso corpo, né? Que é a nossa pele, nossos ossos. E para a gente estar aqui, a gente precisa desse transporte para a nossa existência. Ele também vai falar sobre que no homem existe 3 coisas. O primeiro, o corpo, o segundo, a alma, e o terceiro, o perispírito. Ele vai falar também sobre a existência e imortalidade do espírito, compreendido como individualidade inteligente da criação divina, que atua sobre a matéria através do perispírito. É assim como o espírito é indestrutível. Então, o que o espiritismo, e no livro também o Allan Kardec vem nos mostrar? Que o túmulo não significa o término de nossas vidas, né? Ele só é realmente um recomeço, a gente voltando para a nossa existência. Outro ponto também que ele vai citar é sobre a reencarnação. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Então, a gente tem que imaginar o seguinte: eu vou encarnar,
Mas aquela história que a gente escuta, eu reencarnei num corpo de um cachorro, não. Ele está dizendo que isso não existe. Eu encarno na minha espécie humana. Seria erro, então ele coloca, seria erro acreditar-se que a alma possa encarnar num corpo de um animal. Na reencarnação, ele fala também que volta do espírito à matéria tantas vezes. Então, a gente vai voltar a nossa reencarnação quantas vezes for necessária. Porque é um mecanismo natural para se alcançar o aperfeiçoamento material e moral. No entanto, ele vai também citar que para a doutrina, a perfeição que a humanidade é suscetível a atingir é relativa. Por quê? Porque o único ser perfeito, 100% perfeito, é Deus, que ele é o todo-poderoso, né? Ele também vai falar sobre o conceito de criação igualitária de todos os espíritos. Nós somos espíritos, todos nós somos espíritos simples e ignorantes na nossa origem e destinado invariavelmente à perfeição. Então, na realidade, nós somos todos iguais. Nós somos criados iguais, simples e ignorantes. Mas nós temos aptidões idênticas para o bem e para o mal. Por isso que ele fala sobre o livre-arbítrio. Então, para mim foi dado tanto percentual de bem e de mal, como para todos vocês. Só que aí vai diferenciar cada um. Se eu vou usar mais a minha parte com os atos do bem, ou se eu vou usar mais as minhas atitudes para o lado do mal. Ele vai também falar sobre a possibilidade de comunicação entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados, por meio da mediunidade. Essa comunicação é realizada com o auxílio de pessoas com determinadas capacidades, os médiuns, como, por exemplo, através da psicografia. Vai falar também sobre a lei de causa e efeito, compreendida como mecanismo de retribuição ética universal a todos os espíritos, segundo a qual nossa condição atual é resultado de nossos atos do passado, nossos pensamentos e palavras e compreende diariamente o nosso futuro. Então, na realidade, a lei do causa e efeito é o seguinte: nós temos as nossas condições atuais é resultado dos nossos atos, e principalmente os nossos pensamentos do passado. Então, muitas vezes o que a gente está passando hoje é consequências de nossos atos do passado. E ele também vai refletir nos acontecimentos do futuro. Por isso que tem essa frase que eu coloquei aqui: quem semeia o bem, colhe o bem. Quem semeia o mal, colhe o mal. Outro ponto também que ele vai comentar é a pluralidade dos mundos materiais habitados. A Terra não é o único planeta com a vida inteligente no universo, sendo possível a reencarnação em outros órgãos. Então, o que a gente aprendeu nesses anos é também, antigamente eu achava que a Terra era a única, não. Vão existir existem outros planetas. E se realmente na minha evolução for verificado que eu preciso reencarnar em outro mundo, isso vai acontecer. E outro ponto que também muito importante ele fala da doutrina é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Não, para o espiritismo, a caridade consiste em benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, isso é importante porque às vezes já escutei algumas pessoas falarem assim: mas eu nunca fiz mal para ninguém, eu sempre sou uma pessoa boa. Não, na doutrina espírita ele coloca que é muito importante também a caridade. É você perdoar as ofensas, é você realmente ter preocupação com seus entes e com o seu próximo, entendeu? É um ponto que ele comenta da doutrina. Então, isso a gente vai realmente, no decorrer do Livro dos Espíritos, aprender caso a caso, ponto a ponto, mas esses são os principais pontos.
Bom, outra pergunta também que estava era, quando a doutrina espírita ela for aceita pelas massas, o que vai acontecer? E no Livro dos Espíritos, a gente tem a frase assim: quando as crenças espirituais forem vulgarizadas, quando forem aceitas pelas massas e a julgar pela rapidez com que elas se propagam, esse tempo não estaria longe. Ocorrerá com ela o que ocorre com todas as ideias novas, que encontrarão oposição, os sábios se renderão à evidência. Então, o que nessa parte do Livro dos Espíritas quer dizer? Hoje, gente, a gente tem um foco, a energia em recursos da comunidade de física mundial, continuam concentrados na solução de muitos problemas ainda não resolvidos, em perguntas não respondidas no âmbito da matéria. Então, hoje a gente está voltada muito para a matéria, a gente está preocupado com coisas materiais. Mas, entretanto, não há dúvida de que a ciência hoje predominante, materialista, no futuro também se espiritualizará. Então, o que ele fala aqui um pouquinho é que haverá, então assim, quando o mundo realmente, a massa identificar que existe esse mundo espiritual e a gente deixar de se preocupar muito com a matéria, vai existir uma transformação moral e ética da humanidade. A gente vai deixar de nos preocupar com a matéria, o que a gente tem, se a gente tem carro, se a gente tem casa. Não, a gente vai estar preocupado em ser. O que a gente vai levar, qual é o nosso desenvolvimento da nossa espiritualidade. Isso vai ficar mais importante. E aí, quando essa massa realmente entender isso, a gente vai ter uma ciência voltada para o espiritismo, nos preocupando só com o espírito, e vamos deixar a matéria de lado. E ele até coloca aqui que essa talvez seja a próxima grande revolução científica que a humanidade irá vivenciar. Mas, por enquanto, o espiritismo segue com a sublime missão de guiarmos para esse fim. Então, entendo um pouco que o que a gente teve na escola nesses anos foi muito importante, porque a gente está formando 30 pessoas, né? E dessas 30 pessoas, o que vai acontecer? Nós vamos multiplicar isso para 60, de 60 para 120. Então, isso que vai acontecer no futuro, quando a gente deixar de ser tão material e passar a ser espiritual. Bom, pessoal, vamos falar aí do que caracteriza um estudo sério, algumas palavras-chave que vão destacar a minha interpretação da parte que a Ana resumiu aí. Então, vou falar sobre os aspectos chaves e vou fazer aqui a minha citação em cima do entendimento. Então, um estudo sério compreende a nossa seriedade, ter continuidade, gerar uma cadência, ser metódico, nesse caso, é uma situação saudável, que não atrapalha, não atropelar os estágios, começar sempre pelo princípio, buscar ferramentas e apoios auxiliares, não somente aquilo que o curso segue, buscar outros meios em paralelo para se abastecer, né, do nosso saber, e trabalhar com assiduidade, que é trabalhar com inteligência e qualidade. Então, agora eu vou fazer uma síntese desse meu entendimento, a minha interpretação, de como que a gente pode estar pronto e apto para essa jornada de estudo, né? Ou seja, a partir de que momento que eu me torno habilitado para fazer o estudo dessa doutrina, né? Porque por mais sábio que seja seu doutrinador, né, o seu mestre, o seu orientador, se você não estiver realmente pronto, tudo vai passar por absurdo e vai gerar tanta contestação que você acaba patinando e não sai do lugar. Então, no meu entender dessa caminhada aí de aprendizado, acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é se o momento agora é oportuno ou não, né? De que maneira que a gente starta isso? No meu modo de ver, eu acho que a gente pode fazer uma pergunta bem simples, né? Baseado no quê, fundamentado no quê eu quero isso para a minha vida? Porque o mínimo para se iniciar essa jornada é acreditar em reencarnação. Se a resposta, quando você se pergunta, baseado no quê, fundamentado no quê, ela for fraca,
sem propriedade, comece a refletir se é isso mesmo que você quer. Porque, do contrário, é como eu disse, né? Nós vamos ficar contestando, vamos ficar patinando e nunca vamos sair dos primeiros capítulos. Bom, a partir daí, essas perguntas sendo respondidas positivamente, eu acho que a gente tem que ter critérios. O critério, para mim, é montar um bom plano de voo, porque a partir do momento que você se respondeu com facilidade, não houve contestação, o seu comprometimento já está nítido com os estudos, né? Por mais complexo que seja. Isso vai levar a gente para uma viagem bem complexa, né? Muito mais ainda por se dizer que o Espiritismo estuda demais a física quântica. Então, a gente sabe já da complexidade do estudo, desse despertar para esse novo universo, né? Onde a gente vai falar de energia, vibrações, atrações, leis que regem o universo. É um vasto e complexo mundo de estudo. Bom, o plano de voo, ele traduzindo nada mais é do que um roteiro bem definido, com padrões e processos, para que a gente possa seguir. Fazendo sempre o paralelismo às palavras-chave que a gente falou, né, começar desde o princípio, a gente usa uma expressão, né, que o bom é inimigo do ótimo, não adianta pular estágios, comece dos princípios básicos, crie uma cadência, né, isso vai evoluir a sua maturidade quando você tem organização no evoluir dos seus estágios de estudo, né. Mesmo que você em algum momento tropeçou nos estudos, passou desapercebido, reflita e não tenha preguiça em recomeçar os estudos. Faz parte até mesmo desse vocabulário da nossa doutrina, né, ainda mais da época que se vem, ele é um vocabulário complexo, então vale sim o recomeço, isso não quer dizer que você é menos ou mais inteligente que o outro, simplesmente você quer prestar atenção nas entrelinhas, para ter mais apoio, mais sabedoria aí. Material, doutrinadores, autoridades, essas são ferramentas que a gente tem que estar sempre buscando, além do que a gente já tem dentro da escola, né? São fontes de saber que devemos buscar, além daquilo que a escola pode oferecer, né? Sair a parte metódica, né, que a gente fala que fica no processo robótico, a escola passa um cronograma e a gente segue ele. Ok, isso faz parte, mas isso não impede a gente de estar buscando um mundo paralelo de conhecimento, né? Existe muito charlatanismo nessa nossa doutrina, nesses nossos estudos, então a gente tem que procurar sempre, antes de mais nada, investigar bem quem são os autores, quem são suas bases de fundamento, que trouxe a história para a gente, para já poder podar isso logo de início e poder realmente focar em pessoas que têm autoridade e propriedade nesse mundo nosso aí. Bom, seguir uma ordem cronológica é muito importante, não ter estudos espalhados, né? Isso vai aumentar muito a nossa curva de aprendizado, né? Ela sempre vai tender a subir. Se você estudar picado, espalhado, a gente não vai ter o rendimento. Por isso que a gente volta lá no começo e se fez a pergunta, né? O momento é agora? É oportuno? Baseado e fundamentado no quê? Então, a gente começa por aí para criar uma cadência, uma ordem cronológica, processos e métodos, porque tudo vai ser muito melhor absorvido. Final de tudo, eu trago aquela velha expressão, né? Sempre dá para melhorar. A gente tem que criar, no final de tudo, um processo de melhoria contínua, né? Refletir em cada parte do estudo, para sempre ter um novo norte definido já, né? Não simplesmente passar para o próximo estágio por dúvida. Se perguntar, ao final de cada etapa de estudo, o que eu fiz na primeira etapa de estudo, que eu poderia fazer melhor na segunda, que ferramentas que eu posso incorporar nesse novo estágio, né, que eu vou agora ingressar. De maneira geral, quais são as melhorias que eu ainda não pude enxergar? Então, no momento de final de cada estágio, a gente cai num momento fundo de reflexão, e sempre trazendo novamente, se novamente essas perguntas ficaram muito vazias, volta de novo e estuda de novo, como a gente falou.
a assiduidade, a qualidade, a inteligência, a expertise que você empenha para fazer o estudo, né? Nesse momento, a palavra preguiça tem que ser exclusa do nosso dicionário. Se você tentar avançar para o próximo estágio, com preguiça de rever o que já foi dito, não vai chegar em lugar nenhum. Você vai contradizer, por mais sábio e inteligente que seja o seu doutrinador, e vai ser contestação em cima de contestação, você vai gerar um novo livro de perguntas e respostas. De tanta pergunta que você vai ter. Recomeçar faz parte da nossa vida, né? Em N aspectos. Não é só na doutrina. A gente mesmo passa por desemprego, reprovei na faculdade, e a gente recomeça. Aí vai da maturidade de cada um saber como interpretar essa aprovação da vida. No meu caso, eu gosto de uma frase célebre, né? Que dizem que é a maneira que a vida encontra de recomeçarmos de forma mais sábia. Para outros, regredir, voltar ao estágio. Mas aí é o que eu falo, depende do estado de maturidade. A gente não pode deixar se abater quando a gente precisa recomeçar. Então, esse é o meu novo despertar para a realidade. E eu entendo dessa maneira, a maneira de conduzir um estudo sério e com qualidade. Então, antes da gente entrar efetivamente no conteúdo, queria relembrar algo que a gente vem escutando durante esses anos todos. Então, eu estou num dia ruim. Nossa, hoje eu estou com pensamentos ruins, estou passando por dificuldades, e aí estou sempre com aquela energia negativa, com aquela energia baixa. O que acontece comigo? Eu consigo aproximação do meu mentor? Eu consigo me permitir escutar a minha intuição? Permito outros espíritos bons se aproximarem de mim? Não. Então, se eu tô mal com energia negativa, eu vou me fechar nessa bolha e afastar todos os espíritos de luz. Tem ali embaixo das nuvenzinhas cinzas tem uma sombra branca. E aí, esses pensamentos vão afastando todos os espíritos de luz. Posso estar passando por um momento difícil, e aí eu me esforço em tornar essas situações um pouco melhores, ou enxergar de forma positiva. Então, quando eu tenho pensamentos elevados, eu permito a minha intuição, permito o mentor se aproximar e outros espíritos de luz. E aí todo mundo lembra dessa parte. Então, vamos lá. Vocês acham que quando a gente está em grupo, isso é diferente? Quando a gente está numa reunião, seja aqui nesse momento, ou seja para fazer a vibração, seja para fazer um estudo do Evangelho, ou seja até dentro do centro espírita, isso é diferente? Se a gente está com uma vibração boa, a gente atrai espíritos bons. Se a gente está com uma vibração baixa, a gente atrai espíritos inferiores. A mesma coisa que acontece individualmente, acontece no grupo. Então, quando a gente está reunido e o grupo, individualmente, como um todo, tem elevações, tem vibrações positivas, tem vibrações altas, pensamentos de paz, isso também atrai os espíritos de luz. Então, é nesse tipo de situação, nesse tipo de reunião, que os espíritos superiores se aproximam e se manifestam. Pula, por favor, Ana. Então, os espíritos, eles são atraídos por esses sentimentos, por essas vibrações. Então, quando a gente tem amor, quando a gente tem compreensão, tem a paciência com o próximo e com nós mesmos, como até o Diego comentou, quando a gente realmente quer aprender, a gente se empenha nesse estudo, a gente se empenha no ser melhor, no melhorar cada um das nossas dificuldades. Então, tudo isso aproxima os espíritos de luz. Então, são nesses momentos que a gente vai permitir que eles se aproximem da gente, que eles se aproximem do grupo, da reunião, qualquer que seja a atividade. E com essa aproximação elevada, os espíritos inferiores, consequentemente, vão se afastando, porque muitos deles não suportam essa energia boa. Então, eles vão se afastando da gente, vão se afastando do grupo. E aí, se vocês repararem na fotinho aqui,
tem alguns espíritos de luz, e lá no cantinho tem 2 traquinos lá conversando, apontando, querendo apontar alguma coisa. Então quer dizer que quando tem espíritos de luz, nunca tem espíritos inferiores? Aí a gente se engana, né? Por quê? Eles estão sempre querendo cutucar a gente, estão sempre querendo apurrinhar a gente. Então pode ser sim que em algumas situações eles tentem enganar a gente, tentem se aproximar, tentem se manifestar. E como é que a gente vai saber que é um espírito de luz ou é um espírito inferior? Porque ele vai se aproximar e ele vai tentar enganar a gente. Então ele vai usar uma máscara, ele vai usar um nome, ele vai tentar falar bonito. Mas a mentira tem perna curta. Então, para a gente saber, como é que a gente vai saber que é um espírito inferior e que não é um espírito elevado que está ali com a gente na comunicação de uma reunião? Pelo linguajar, pelas palavras, pelo que ele fala. Então, um espírito inferior, ele vai tentar enganar a gente. Ele vai usar uma máscara. E aí, como eu tinha comentado, mentira tem perna curta. Então, vai ser uma hora que ele vai querer cutucar a gente e ele vai usar palavras grosseiras, palavras inconsequentes. Ele vai oscilar entre a verdade e a mentira. E vai falar coisas absurdas. Então, talvez não tudo de uma vez, mas aí são nesses momentos que a gente vai ter a oportunidade de, opa, peraí, que esse carinha tá querendo me pegar aí. Então a gente tem que estar muito atenta. Pode abrir, Ana, a gente tem que estar muito atenta. E quando a gente fala assim, a comunicação, a gente não faz comunicação com o espírito numa reunião, por exemplo, como a nossa de hoje, né? Então, o que a gente escuta bastante que a gente escuta muito no grupo, no curso de médiuns, que o Sidney comenta, geralmente essa comunicação ela acontece lá no tratamento no CH, que é quando realmente tem uma comunicação de um médium com um espírito. Então, um espírito elevado, ele vai ter um linguajar nobre, vai ser moralmente elevado, e vai ser livre de paixões materiais, então ele não vai se apegar. Tem uma correção aí? Pode falar, Daniel. Na verdade, não é o CH, é P3B. P3B, desculpa. Obrigada, Daniel. Então, P3, ó. Desculpa o engano. E aí, o espírito elevado ele vai ser livre de paixões, ele não vai querer cutucar a gente com os nossos deslizes e com os nossos aprendizados. Então, a gente precisa estar muito atento a linguagem, ao linguajar dos espíritos, para a gente poder identificar se é um espírito elevado ou um espírito inferior. E manter o máximo possível, sempre que é possível, o nosso pensamento elevado, os nossos sentimentos elevados, para manter a aproximação dos espíritos e do nosso mentor o mais frequente possível. Eu vou falar sobre... Boa tarde, bom dia. Eu vou falar sobre verdadeiros espíritos. Uma das frases mais conhecidas do Allan Kardec, ele fala o seguinte: reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Nós estamos num processo de evolução ainda. E desde quando a gente chegou no centro, nós estamos buscando ser verdadeiro espírita. E o que é ser espírita? Ser espírita não é ler o livro um livro espírita esqueci o nome da moça agora, esse livro de Allan Kardec é seguir o verdadeiro espiritismo. Então, como eu falo, para mim, querer ser um espírita de verdade, eu tenho que começar com a base. Qual é a base? É que a gente aprendeu lá no começo do curso. É a nossa reforma moral. É a transformação que a gente sofreu durante esse período todo. Como um prédio, para mim, se eu quiser crescer, eu vou ter que criar um assoalho forte, eu vou ter que fazer uma base forte. E nesse começo do nosso curso, até o momento que a gente se encontra agora, a nossa maior dificuldade, o nosso maior objetivo é conquistar essa base. E muitos de nós aqui estão conseguindo essa transformação. Todos, de uma forma ou de outra, estão conseguindo. Uns de uma forma mais rápida, outros de uma forma mais devagar. E é aí que entra a importância do nosso caderninho. Que muitos de nós não dão valor ao caderninho, muitos de nós continuam escrevendo
continua escrevendo, escreve as mesmas coisas sempre, porque é difícil, se faz difícil a reforma. Mas a gente já entendeu que tem que ter essa reforma moral para mim ser um verdadeiro espírito. Algumas atribulações, a gente tem que cada vez mais tentar fazer com que as nossas palavras deixem de andar em paralelo com as nossas ações, pelo contrário. Palavras e ações tem que ser uma só. Eu tenho que falar, deixar de falar e fazer. Eu tenho que ter exemplo daquilo que eu sou. Eu tenho que pensar menos em ter e mais em ser. Geralmente, vai entrar na outra parte que eu vou falar também, as pessoas que se desesperam é porque estão apegadas às coisas tangíveis, materiais, não às coisas espirituais. É o que eu falo, como na administração de empresa tem um negócio que chama o PDCA, planeja, faz, checa se está fazendo e age para corrigir o nosso erro. Nós temos que fazer isso na nossa vida. A gente já sabe o que tem que fazer, todo mundo. A gente já planejou lá atrás. A gente está fazendo aquilo que a gente viu que tinha que fazer. A gente já chegou para ver se o que a gente está fazendo condiz com o que a gente fala. Se não, essa é a hora da gente começar a agir. É começar do nosso livrinho. E até um problema sério com o Daniel, no meu caderninho. Eu escrevo pouco às vezes, porque muitas coisas me doía e eu ficava com raiva, com mágoa. E hoje não. Me mexe comigo, mas tem um pouco. Tem um significado tão pequeno que eu acabo não interferindo. Então, para ser um espírita de verdade, tem que ser que nem Paulo. Não importa os erros que você teve na vida. Que aquilo sirva como lição para você não fazer mais. Aquela vida que você tinha e aquelas coisas que você quer fazer ainda, mas sabe que está errado, a gente está na hora de começar a mudar. Então, o verdadeiro cristão de verdade, ele sabe o que tem que fazer, tem que lutar contra a sua reforma. Seu espírito de verdade, ele tem que lutar contra a sua, em favor da sua reforma moral e contra aquilo que te interfere no dia a dia, o que faz que você não tenha essa reforma. Então, a pergunta 10 é assim: as tribulações são apenas incidentes? Não são. Acredita que o mal é a ação dos obsessores? Não só a ação dos obsessores. Tem o mal mostrado na gente também. E essa é, cabe a nós, a nossa reforma. Ver armaduras como prova necessária, sim. Eu acho que toda coisa que acontece na sua vida, você pode pegar um limão e fazer uma limonada. Você pode aprender com seus erros, se tornar um ser humano melhor. Só sem murmurar com resignação. Resignação é uma palavra que hoje em dia todo mundo usa. Eu vejo toda autoajuda, todos os coaches de vida falam em resignação. Pouquíssimos tratam a vida com resignação. Pede orientação sobre as duas espíritos, sim, temos que ser amparados. E até na nossa oração, na nossa abertura, faria amparado pelas atividades. Por quê? Porque a gente precisa dessa amparação dos bons espíritos. E quando a gente não caminha com os bons, a gente é puxado pelos maus. Então, cabe a gente não sai fora. A resignação no deserto da desespero, sim. Se você entende que aquilo é o seu crescimento, você não vai ter desespero. Você vai saber que aquilo é passageiro, que você é forte e aquilo vai fazer você melhor. É um trampolim para você seguir um pouco para frente. Então, nesse caso, principalmente do verdadeiro espírita, a caderneta é a nossa maior aliada. Só que escreva aquilo que realmente faz você se sentir mal. E se você vê que aquilo está sendo constante, você tem que ter uma ação e mudar aquilo para você poder transformar no verdadeiro, fazer a sua transformação moral. Essa é a parte que eu entendo como verdadeiro espírito. Suicídio e loucura. Vamos lá. Do ponto de vista da doutrina espírita, o suicídio é considerado um crime e pode ser entendido não somente pelo ato voluntário que produz a morte instantânea, mas tudo quanto faça consciente para parecer a extinção das forças vitais. Importa a sua transgressão da lei divina e sempre uma falta de resignação e uma submissão da vontade do Criador. Como a gente vê no nosso lar, quando o André Luiz
tá no Vale das Sombras, e as pessoas chamam ele de suicida. E ele não entendia por que ele era suicida se ele não fez nada, ele não se matou. Mas aos poucos ele foi viciado, foi entregue aos prazeres da vida, deixou de trabalhar para aquilo que ele tinha, abreviou a vida dele. Então isso é uma forma de suicídio. Nosso corpo é um bem para o nosso trabalho. A gente tem que usar ele para trabalhar como uma ferramenta para o nosso crescimento. Quando eu me perco aqui em droga, bebida, prazer, luxúria, loucura, a gente aos poucos vai matando, a gente vai cometendo, ou a gente vai se matando aos poucos. É como o caso do amor, por exemplo, numa separação. O pessoal fala, nossa, morreu. O casamento não morre do nada. O casamento, ele vai se acabando. Todo dia você vai matando um pouquinho aquilo lá. E se a gente não tomar cuidado com aquilo, quem que acabou com o nosso casamento? Outra pessoa não. Foi você mesmo. Como diria o grande poeta Chorão, eu me fortaleço nas suas falhas. E essa é uma verdade sobre o casamento e sobre a vida mesmo. Então, quando você se apega, você faz de forma íntima, você sabe quem você é, as atribulações, as coisas que acontecem na sua vida, não faz você buscar um suicídio. Por quê? Porque você entende que aquilo é passageiro. Você entende que aquilo é uma coisa que está na sua vida com crescimento. Então, assim, dinheiro vai, dinheiro vem. Se você está pegando no material, você não consegue viver sem aquilo. Então, é o que eu falo, quando você está em equilíbrio com você mesmo, está sabendo sobre Deus, você não vai se matar por causa de uma perda, uma mãe, um pai. É da vida. Um filho. É aquilo que você tinha que passar. Por mais doloroso que seja, por mais que raspe a alma da gente e faça a gente sofrer do fundo do coração, aquilo é um aprendizado que vai fazer você um ser humano melhor. Então, muita gente tem um excesso de preocupação e não vê. Às vezes tem que procurar amparo às pessoas, amparo nos espíritos, amparo de Jesus, para que você passe esse momento. A falta de dinheiro também. Se você perdeu, recomeça. A vida é isso. É como que a gente espírita ainda sabe que tem uma vida após essa. E que quando termina você tem a oportunidade de começar de novo. E isso pode ser dentro da sua própria vida. Decepções são momentâneas. Não existe felicidade plena no mundo que a gente vive. Felicidade é um estado temporal. Você vai ter felicidade, vai ter alegria. Mas você tem que aprender com os erros para que se transforme e vire uma ser humano humano. Afeições contrárias também. Viver sozinho. O ser humano não nasceu para viver sozinho. Ele é um ser social. Então a gente tem que tentar encontrar as pessoas. E a gente tem que tentar melhorar, porque tem aquele síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, eu sou Gabriela. Não existe. A gente tem que mudar. A gente tem que entender a vida de uma forma diferente se a gente quer ser o verdadeiro espírito. E deixar de levar o desespero. Desespero é temporal. A vida é linda. Tem coisas que a gente vai conseguir resolver nessa vida. Temos que trabalhar para isso. Mas o que a gente não conseguir nessa vida, pode ter certeza que tem outro para a gente se tornar melhor. Então, nada é o fim. É apenas um breve, um até logo. Então, se você fizer alguma besteira nessa vida, você vai ter outra, talvez, para tentar corrigir. Então, gente, fé em Deus. Eu vou falar um pouquinho das teorias enganadoras, né? Bom dia para todo mundo. A primeira teoria seria que todas as manifestações dos espíritos seriam efeitos magnéticos. Então, o que é isso? O médium, então, ele estaria numa espécie de sonambulismo acordado. E assim, a sua capacidade intelectual, as suas percepções estariam mais amplas. Toda a informação que ele transmite seria uma coisa que ele já tem dentro de si, mas ele não tem acesso acordado. Então, ele estaria nesse momento como se ele estivesse meio acordado, meio inconsciente, acessando coisas dentro dele. Não que não exista o sonambulismo em algumas manifestações mediúnicas, não posso explicar por ele, mas no livro eles colocam alguns pontos para a gente refletir, né? Por exemplo,
que a teoria dos espíritos vem de onde? Dos espíritos, né? Os médiuns, eles trouxeram à tona essa teoria, mas eles não formularam. Por quê? Porque se toda essa informação estivesse dentro do médium, por que ele falaria então que é do espírito? Né, de uma inteligência superior a ele, de uma outra coisa? Por que ele colocaria que é de outro que é dentro dele mesmo? E outra, como é que os médiuns conseguiriam passar tantos ensinamentos elevados? E todos esses, né, tanta coisa que foi falada, né? Como os médiuns teriam acesso a isso aí dentro de si? Outra coisa importante, se eu, médium, tirei de dentro de mim as informações nessa espécie de sonambulismo, como que, às vezes, o mesmo médium, ele fala de um jeito diferente, ele fala vocabulários diferentes, ele tem ideias, às vezes, contraditórias. Então, o livro aponta isso, né? Porque se fosse de dentro de mim, uma espécie de sonambulismo, eu falaria sempre meio que igual. Então, por isso, eles colocam essa primeira teoria como teoria enganadora. A segunda teoria, o médium seria a fonte das manifestações também, mas ao contrário de tirar de dentro dele, como no sonambulismo, ele tiraria do meio ambiente. Por isso que chama refletiva. É como se ele fosse um reflexo. Ele refletisse o meio ambiente dele. É como se ele refletisse a opinião, os pensamentos, as ideias das pessoas ao redor dele na manifestação mediúnica. Não, de novo, né, o livro deixa claro, não possa acontecer uma influência dos assistentes na manifestação mediúnica, né? Mas é uma situação diferente que esses opositores da doutrina falam. O médium não é alguém que transmite o eco das pessoas em torno dele. Se fosse assim, como ele poderia, de novo, transmitir falas, ensinamentos tão diferentes, tão estranhos das pessoas, as pessoas que estão ali, né? Ideias novas e diferentes das pré-concebidas por aquelas pessoas que estão naquela reunião mediúnica. Aí o livro também aponta que, mesmo com essa lógica, os opositores afirmam que essa irradiação é muito ampla, para toda a humanidade, e o médium refletiria tudo isso, né? Toda essa tudo como se fosse um consciente coletivo da humanidade. E aí, de novo, o livro fala, mas como uma pessoa só teria acesso a tudo isso? Né? Então, vale ressaltar que essas duas teorias, elas são feitas pelos homens, opiniões individuais para criar um fato, né? Já os nossos espíritos não foi feito pela concepção humana, foi ditado por inteligentes e trouxe ideias novas nunca antes concebidas na humanidade. Então, o espiritismo ele veio como uma coisa nova que ninguém tinha pensado, né? Então, assim cai por terra essas duas teorias que eles colocam como teorias de fundo racional, mas que não explicam o espiritismo, as manifestações mediúnicas. Pode passar, Ana. E aí, eu acho que é importante a gente entrar nesse, então a gente vai falar algumas coisinhas sobre outros pontos, né, dessas questões das manifestações mediúnicas. As primeiras manifestações, elas eram manifestações não faladas, escritas, eram pancadas na parede. Como os médios teriam poder nessa pancada na parede? Outra coisa também que eles questionam para fazer a gente refletir é que essa inteligência que se manifesta, né, essas inteligências que manifestaram através dos médios, elas têm dualidade ou autonomia. Elas aparecem na hora que a gente quer. Elas aparecem quando deve ser. Elas não respondem as questões boas, elas respondem perguntas importantes. Mesmo que eu pergunte, o que a gente comeu hoje de manhã? Eles não vão responder, né? Então, se fosse tudo os médios, seja por pela teoria intuitiva, os médios poderiam responder essas perguntas boas, né, consideradas bobas, e também fazer o fenômeno, que é o caminhamento. Ao contrário do que a gente já sabe que acontece, não é na hora que o médium é hora aqui que é marcado que os espíritos mais elevados determinam, tá bom? Bom, e aí as doutrinas, elas são a maior parte do tempo, eles descrevem essas questões muito fáceis. As pessoas, elas não conhecem muito bem. Algumas pessoas acham, né, que conhecem a sexualidade, outras veem as manifestações apenas como algo curioso, uma coisa interessante. O livro dos Espíritos tem como objetivo de ampliar a visão do natural, além da curiosidade, além do passatempo. E aí a ciência espírita, então, prende em duas partes. A experimental, que são as manifestações em geral, e a filosófica, que são as manifestações inteligentes. Se observar
primeira, que é experimental, não se aprofundar na ciência, como eu disse, como uma coisa curiosa, que é criativa. A verdadeira doutrina está no ensinamento dado pelos espíritos. Esse conhecimento precisa ser muito sério e audioso mesmo. Atencioso, sistemático para ser aprendido. Não podem ser adquiridos de qualquer jeito, de uma forma meio bagunçada, no meio. Há uma necessidade de observação e reflexão nesse caminho de aprendizado, né? Então, o livro dos Espíritos tem como mostrar esse lado sério e provocar estudos nesse sentido. Assim como se espera que a obra herdeira do livro dos Espíritos, também a doutrina espírita, guiem os seres humanos que queiram mais esclarecimentos, mostrando nesse estudo que a gente faz o grande objetivo, que é o progresso individual e social, um caminho para seguir para atingir esse progresso. Então, o Espiritismo, ele explica, vamos dizer assim, né? Ele mostra o que existe nessa lacuna, nesse espaço entre Deus e os homens. Essa lacuna está preenchida por seres de todas as categorias do mundo invisível. E esses seres são espíritos dos homens, né? Que estão cada qual em sua escada, em seu grau evolutivo, rumando a sua própria evolução, né? Tentando cada vez mais evoluir. Então, tudo se encaixa, tudo está conectado, tudo se liga. O Espiritismo explica esse buraco, vamos dizer assim, e conecta tudo. Pode passar, Ana. E aí, para encerrar, eu acho importante falar que essa parte que é dos prolegômenos, né, não sei se falei certo, que é os princípios básicos do meu livro, é uma parte bem curtinha e muito importante, que tem eu acho assim, que resume bem toda a introdução, toda a ideia do livro dos Espíritos, e tem tipo uma carta, né, que transcrita lá, de vários, enfim, espíritos evoluídos falando da doutrina, né? E aí eu achei bacana não explicar, mas pedir para vocês lerem essa parte e falar duas situações que eu acho bem legal, que eu achei bem resumida, bem bacana. A primeira é que os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal chegaram, e que, sendo os mensageiros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens ao abrir uma nova era para a regeneração da humanidade. Acho que em vários momentos da nossa apresentação a gente deixou muito claro isso, que o Espiritismo vem, né, como um caminho para a evolução da humanidade, como um caminho para a gente se melhorar e melhorar, né, consequentemente, o mundo que a gente vive, e evoluir a gente e a Terra, né? E aí uma outra citação que eu acho importante vocês estão vendo essa cepa aqui que a gente colocou a imagem, a Aninha colocou, né? É a mesma cepa que os espíritos desenharam. E aí, o que significa essa cepa? Que aqui também é uma citação. Coloca no início do livro a cepa da vinha que te desenhamos, como emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito estão nela reunidos. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou espírito unido à matéria é o bago da uva. O homem purifica o espírito para o trabalho, e tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimento. Então, o ramo representa o corpo, né? A seiva representa o espírito, e o bago da uva representa a alma, né? O espírito encarnado. E aí eu achei bem legal esse resuminho, e acho bem bacana essa metáfora, né? É isso, gente. Alguém tem alguma pergunta de tudo que a gente falou, seja da minha parte ou das outras pessoas, outros colegas do grupo? Acabou a nossa parte. Obrigado, viu, pela atenção e pela atenção e pelo apoio, né? Porque o nosso primeiro grupo a gente ficou um pouco nervoso. Alguém tem alguma dúvida? Só falar com vocês que para a gente apresentar tudo isso para vocês, a gente usa como referência bibliográfica, né, o Livro dos Espíritos, né, que é a base, o Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de André Luiz, capítulo 24. A gente também recorreu à Rádio Boa Nova, o Espiritualista, e a Wikipédia também. Algumas dúvidas, né, principalmente de palavras mais complicadas, difíceis de entendimento, a gente recorreu tanto à Wikipédia ao dicionário.
Bom, gente, é isso que a gente tinha que passar para vocês hoje. Bom, Ana, ao grupo todo, a Ana, ao Carlos, a Aline, Camila, Diego, Jairo, Luciana, Marília, Maria Dias. Parabéns pelo primeiro trabalho que vocês fizeram. Fiquei emocionado, sinceramente. Vocês buscaram informações que estavam além até dessa apostila aqui. Eu fico feliz de ver que vocês estudaram, que vocês buscaram. E ainda eu diria o seguinte: se outros grupos tiverem alguma dificuldade, procure entre vocês grupos se contatarem, procure um ajudar o outro. Porque eu acho que essa apresentação de vocês como primeira foi ótima. Eu até vou pedir para o Carlos essa gravação que eu vou mandar para a Ângela, da Regional. Um exemplo de um trabalho bonito que vocês fizeram. E aí o Carlos fez umas colocações interessantes aí, falou que eu trabalho um pouco com a caderneta, mas eu coloco aquilo que é essencial. Até aí tudo bem, eu concordo plenamente, só que não podemos deixar a página em branco na caderneta. Evitar deixar página em branco. Mas tudo aquilo que foi colocado aí foi muito bem colocar, na minha opinião, naquilo que eu estudei também com vocês, o primeiro estudo. Mais uma vez, nessa parte dos prolegômenos, da introdução, e fiquei feliz pela apresentação de vocês. Parabéns. Eu espero que outro grupo também, embora outro grupo tenha uma quantidade de perguntas, me parece 40, são 35 perguntas, bastante extenso, mas de uma forma mais simples até. Mas, mais uma vez, parabéns, o trabalho foi ótimo. Se outros grupos precisarem da ajuda de vocês, ou vocês precisarem da ajuda de outros grupos, se contatem. Afinal de contas, nós somos uma família. Nós somos uma essência da doutrina espírita. E seria um orgulho de nossa parte, quando tivermos dificuldade, não buscar a ajuda do outro. Mais uma vez, parabéns. Ninguém solta a mão de ninguém, seu Daniel. Se precisar, cada um segura na mão e vai. Não entendi. Eu falei que ninguém solta a mão de ninguém. Vamos todo mundo junto. Tamo junto. Pessoal, a apresentação foi muito boa. Durante o curso inteiro, são vários expositores, porque cada um tem a sua maneira de apresentação. Nem todos são iguais. O que eu vi hoje foi uma coisa muito bonita. Então, muito bom. Nervosismo, isso faz parte do ser humano. Tá? Mas uma apresentação muito boa, e como disse o senhor Daniel, emocionante. Foi emocionante. Tá? Parabéns a todos. É isso aí. Aguardemos outro grupo e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Posso seguir com a elevação final? Sim. Encerra. Estamos envolvendo a Marília. Vamos assim, acalmando nossos corações, nossos pensamentos, e agradecidos pelo trabalho de hoje, agradecidos pelas palavras, por cada ensinamento, nosso como grupo para apresentação, e da turma recebendo o conteúdo. Agradecemos por mais essa reunião e pedimos pelo nosso planeta, pedimos pelos leitos de dor, pelos hospitais, asilos, orfanatos, pedimos pelos países em guerra, pelas nações que utilizam da religião como uma ferramenta de violência,
que eles possam receber esse manto de amor, de paz, de consciência. Sem violência, servindo, ajudando, sendo caridoso. Que possamos absorver esse conteúdo de hoje, continuar nosso percurso de aprendizagem, nosso percurso de evolução, para que possamos fazer o melhor dessa encarnação, dentro da nossa capacidade, dentro do nosso merecimento. E agradecidos dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, principalmente de praticá-lo. Amém.